Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainese e estarei com vocês nas aberturas das aulas. Hoje eu gostaria de reforçar alguns pontos importantes. O primeiro é que a gente não precisa esperar o link para acessar a aula, basta vir aqui no YouTube, nos horários programados ou após o horário e acessar a aula diretamente. Queria reforçar que as aulas ficam gravadas dessa e das outras edições, então sempre vai estar aqui no YouTube. Que no Instagram a gente posta no dia da aula o link direto para a aula no feed, na bio e nos stories. E esses stories eles ficam nos destaques da edição e depois é só acessar por lá se você tiver alguma dúvida. Porque os e-mails a gente manda em massa, muitos provedores acham que é spam e por isso vocês acabam não recebendo. Também quero falar que as inscrições continuam abertas até o dia 31 de março. Então divulga para aquele amigo, parente, sei lá, que você acha que deveria fazer esse curso. E também, caso você seja um dos alunos que teve problemas na inscrição, dá para fazer ainda até essa data. Também quero falar das atividades de presença, porque tem aparecido essa dúvida. Elas sempre ficam na descrição dos vídeos. É só clicar em ver mais, para quem não aparece, que vai estar lá o link do formulário do Google. Vocês podem preencher depois de assistir às aulas em qualquer momento até o dia 12 de setembro, um mês depois do encerramento do curso. Precisa ter 75% de presença das atividades preenchidas corretamente para ter acesso ao certificado depois. Por último, quero lembrar que o e-mail é nosso canal oficial de comunicação. Isso nos ajuda a otimizar os atendimentos, então nos ajudem, tenham compreensão sobre isso. Eu peço também que ajudem os colegas com as dúvidas nos chats e nas redes sociais. Além da solidariedade com a nossa equipe reduzida, este é um ato fraterno e militante aí com os colegas, né? Muitas das dúvidas vocês sabem responder. Falei que era o último, mas esqueci de falar de uma coisa muito importante que é o nosso evento. Eu falei que hoje eu ia dar mais detalhes, mas eu vou ficar devendo isso para a próxima terça-feira. Só reservem a data do dia 12 de abril, sábado. Espero que todos possam vir, vai ser em São Paulo. A gente ainda não conseguiu bater o martelo do espaço, por isso a gente está aguardando e segurando isso um pouco. Mas agora vamos para a nossa aula. Na nossa terceira aula, vamos receber novamente a professora titular da Unifesp, doutora Eliana Rodrigues, que na aula de hoje vai falar sobre fitoterapia da cannabis sativa. Espero que vocês gostem da aula de hoje, que a gente se encontre novamente na próxima terça-feira. Uma boa semana a todos, uma boa aula. E é isso. Eu já estava esquecendo. Não esquece de compartilhar, comentar e curtir o vídeo para que assim a gente possa alcançar mais gente. Gratidão, até a próxima semana. Olá a todos e todas, eu aqui de novo, né? Semana passada a gente falou sobre a etnobotânica da cannabis sativa e hoje nós vamos falar sobre a fitoterapia da cannabis sativa. Eu sou Eliana Rodrigues e nós estamos na 12ª edição do curso Uso Terapêutico da Cannabis Sativa na segunda aula. Então não se perca aí. Bom, eu sou professora da Unifesp, como já me apresentei, e claro que para eu falar da fitoterapia dessa planta, eu preciso falar o que é fitoterapia e como que ela ocorre no Brasil. Depois nós vamos ver todas as questões envolvidas na cannabis. Então já começo conceituando, né, a fitoterapia, que é um recurso de prevenção e tratamento de doenças que se apoiam no uso de plantas e seus derivados. A fitoterapia é uma forma de tratamento muito parecida com o da alopatia. Nossa, mas não é homeopatia, não é? Então, vamos parar aqui agora, vamos pensar, tá? A homeopatia, ela age pelos iguais. Então, se eu tenho uma febre, eu vou usar um medicamento homeopático que vai amplificar essa febre, vai aumentar a febre.
né? No caso da alopatia ou da fitoterapia, não é assim, é o contrário, é pelo contrário. Então eu tenho febre, eu vou usar um antitérmico. Pode ser a partir de um fitoterápico, na fitoterapia, ou a partir de um medicamento sintético, na medicina alopática. Então, isso é muito importante, porque tem muita gente que confunde. Fala, fitoterapia, antroposofia, florais de Bach, homeopatia. Não é igual. O que eles têm em comum? Plantas. E mesmo assim, né, a gente sabe que nessas outras terapias, a planta está numa quantidade irrisória, né? Então, eu não sou contra, muito pelo contrário, utilizo todas elas, tá? Mas é diferente e a gente precisa deixar isso claro. Fitoterapia age pelos contrários, os fitoterápicos, e não pelos iguais. Então, é uma forma alopática de encarar o tratamento. Né? Mas quais são os medicamentos que estão envolvidos, então, na cannabis, na fitoterapia de modo geral? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui usando a própria cannabis. Né? A gente pode ter a planta medicinal no solo, e aí a gente fala que é a planta in natura, né? Quando eu tiro essa planta do substrato, do solo dela, ela começa a passar por um processo de transformação enzimática que altera os seus princípios ativos, favorecendo ou desfavorecendo algum deles. E aí eu já não estou mais diante de uma planta medicinal, mas sim de uma droga vegetal. Aquelas que são comercializadas nas ruas, né, em banquinhas, e a própria cannabis sativa na forma de cigarro, que normalmente se obtém, que se fala o prensado, né, esse tipo de terminologia. E também eu posso ter um medicamento fitoterápico, né, tem vários tipos, né, mas que são registrados pela Anvisa, tá? Eu posso ter, eles são registrados, tem que passar assim como por todos os medicamentos sintéticos, os homeopáticos, os fitoterápicos também precisam passar. E isso foi graças ao professor Carlini, que foi secretário da Anvisa em 95, e falou assim, olha, não dá mais, não é porque é fitoterápico que não tem que passar pelos testes sabe, rato, camundongo, beagle, tem que passar. Tá? Então, os fitoterápicos a gente tem desses 3 tipos e temos ainda os manipulados, né? Que são aqueles que são feitos em farmácias de manipulação, né? Essas plantas medicinais, algumas vezes elas podem estar presentes nas farmácias vivas das UBSs, é uma política do Brasil, a política, né, de plantas medicinais e fitoterapia de 2006. No entanto, a cannabis sativa não está nessas farmácias vivas, né? Vamos ver se em maio, daqui a 2 meses, né, que a Anvisa tem para regulamentar esse cultivo, quem vai poder cultivar no Brasil? Como? Onde? Por quê? Então, tomara que as universidades, né, e brasileiras e as OBS, as farmácias vivas, possam estar regulamentado isso para a gente poder seguir essa regra. É o que a gente espera em maio agora de 2025, né? Bom, e tem um outro tipo de produto que não está aqui, especificamente da cannabis sativa, que são aqueles produtos que podem ser extraídos da planta, principalmente quem tem habeas corpus e pode cultivar a planta em casa, né? E faz aqueles produtos que a gente chama de... Ele não é um medicamento, por quê? Porque ele não tem bula, né? E nós vamos ver bastante sobre eles daqui a pouco, tá? Mas só para ficar claro, ele não é um medicamento fitoterápico registrado pela Anvisa. Ele é um produto que tem lá o seu registro pela Anvisa, mas não tem a bula, não tem os estudos todos que a Anvisa requer. Não é por isso que não tem segurança e qualidade, eles têm. Mas o que diferencia produto de medicamento, no caso da cannabis, é isso. Tá? Que nós vamos retomar daqui a pouco, se não ficou claro, já. Tá? Então, para a Anvisa, fitoterápicos são aqueles que são obtidos exclusivamente de material vegetal, sem nenhum tipo de composto isolado ou sintético. Tá? Então, nesse sentido, vamos fazer uma reflexão aqui. Será que o CBD é um fitoterápico, o canabidiol? Vamos pensar. Não, né? É lógico que não, até porque eu já falei isso na aula passada. O CBD é um dos cerca de 150 fitocannabinoides que a cannabis sativa tem. Então, é claro, né? É óbvio que ele não é um fitoterápico, ele é um fitofármaco, né? Como a gente está vendo aqui. Gente, essas caixinhas eu peguei aleatoriamente da internet, eu não conheço, não estou fazendo propaganda, não uso, desculpa, tá? Então, o CBD puro, como está aqui, puro, sozinho,
é um fitofármaco, ele não é um fitoterápico como esse aqui, que é um full spectrum, ou seja, está todo mundo lá dentro. Um monte de princípio ativo, né? Os fitocannabinoides, os flavonoides, os terpenos, alcaloides, está todo mundo aqui. Isso é muito importante, nós vamos ver daqui a pouco para o efeito comitiva, né? Agora, qual o melhor fitocannabinoide? Qual o melhor produto? Qual o melhor medicamento? Bom, vai depender da pessoa, vai depender do tratamento, mas a gente tem pelo menos 3 tipos desses produtos, né, que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro, a gente já falou, é o full spectrum, ou seja, está todo mundo lá dentro. Ele pode até ser enriquecido com CBD, enriquecido com THC, mas está todo mundo lá, né? E isso é um fitoterápico, isso é importante para a fitoterapia. Esse é sobre isso que nós viemos falar hoje aqui, né? Mas eu também posso ter um full spectrum que se chama, sem o THC, que aí vai se chamar broad spectrum, ou seja, está todo mundo lá, menos o THC. Então, ele chama broad spectrum. E eu posso ter só o CBD puro, isolado, que é esse outro aqui. Mas qual que eu vou usar? Bom, isso vai depender, né? Mas o que a gente pode garantir é que o fitoterápico mesmo é o full spectrum. Esses outros já, embora o broad spectrum também pode ser considerado um fitoterápico, mesmo que eu tenha tirado ali o THC, porque às vezes tem pacientes por causas específicas que não podem, ou devem, né, dependendo da dose, da via de administração, o THC pode não ser favorável, né? Mas lembrando sempre que o THC ele é extremamente positivo para muitos casos de doença. Sem ele, não teria, por exemplo, tratamento para fibromialgia, náusea da quimioterapia, anorexia, várias outras, né, dor neuropática, né? Então, não vamos descartar o THC em hipótese alguma. Eu só estou dizendo que existem alguns tipos de produtos e que ele vai ser mais adequado para cada tipo de doença de paciente, né? Uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção, e eu fiz um episódio no Canabinal só sobre isso, é que hoje em dia as pessoas estão confundindo. E eu acho que é um pouco proposital. Eu vou ser maldosa aqui agora, né? Confundindo psicoativo com alucinógeno com psicodélico, como se fosse tudo uma coisa só. Bom, e aqui embaixo a gente vê claramente isso. Ó, o CBD, nesse verde mais claro, é a parte não psicoativa da planta e o THC é a parte psicoativa. Isso está errado. Então, quem puder, assiste esse episódio que eu gravei no ano passado, que assim, conceito de psicoativo pela academia, pela psicofarmacologia, até hoje não tem outro conceito, tá? Os psicoativos naturais, de fontes naturais, plantas, animais, eles podem ser de 3 tipos. Estimulante, então, por exemplo, os antidepressivos estão aí. Ele pode ser depressor, então os ansiolíticos estão aí, antipsicóticos estão aí, ou ele pode ser alterador da atividade da mente. Então, estimula a mente, deprime a mente, altera a mente, né? Nesse terceiro são os alteradores, que podem estar, inclusive, ali também os alucinógenos, os psicodélicos e outros, tá? Mas então, só para deixar claro, psicoativo não é sinônimo de alucinógeno, não é. E aqui é uma tentativa, eu acho, de ganhar um mercado, tanto do ponto de vista cultural quanto financeiro, falar assim, eu vendo CBD, eu não vendo maconha. Isso é o mercado, né? Falando. E, por outro lado, do ponto de vista cultural, o paciente fala assim, eu não uso maconha, eu uso CBD. Né? Porque é a parte não psicoativa. Então, é uma espécie de uma terminologia que tem por detrás um ideal, que é eu quero vender, e, por outro lado, eu não sou maconheira, então eu consumo canabidiol, que é não psicoativo. Então, isso é péssimo, isso é errado, isso é altamente equivocado. Mas a gente vê em artigos científicos, inclusive, isso, né? Para você ver como que isso tudo já está muito contaminado. Mas é nosso papel aqui trazer essa discussão para que vocês levem também essa discussão, né? Então, de novo, né? Se o CBD não é um fitoterápico, por que, né, se usa o termo canabidiol como remédio? Né? As pessoas falam, eu uso canabidiol. Eu uso cannabis medicinal. Nunca falar, eu uso o canabidiol que vem da maconha, né? Ou vem da cannabis sativa. A pessoa quer se esconder, né? Então, por que, né? Se de fato vocês acham que ele é mais eficaz que o fitoterápico? Então, vamos ver. Será que o CBD ele é mais eficaz que o fitoterápico? Vamos olhar aqui um exemplo, né? Então, aqui é um gráfico que mostra quando eu uso o CBD isolado, tá essa linha preta, e quando eu uso o full spectrum, ou seja, todo mundo lá dentro, junto com o CBD também, claro. Então, veja bem, quando eu uso o CBD isolado, puro, olha o que acontece. Doses baixas desse fitocannabinoide não vão diminuir minha ansiedade, eu continuo nervosa, né?
Conforme eu vou aumentando a dose, aqui eu tenho um pico. Nossa, aqui eu estou muito calma, porque a dose que eu usei de CBD isolado realmente me acalmou. Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, do óleo, concentração. Mas normalmente 300 miligramas aqui dá uma coisa boa, assim, normalmente, né? A pessoa fica mais calma, dorme melhor. Só que se eu começar a aumentar essa dose, em vez de usar, 3 gotas, começar a usar 4, 5, o que vai acontecer? Eu vou perder o efeito ansiolítico, né? E é aí que muita gente fala, mas tá vendo, não funciona para nada esse tratamento, esse óleo, é tudo placebo, é tudo crença, porque muitas vezes não sabe, né, disso, não sabe nem usar o óleo. Muitas vezes eu vejo a pessoa falar, não deu em nada, claro, mas você deixou por 2 minutos, pelo menos, embaixo da língua, sem beber água, sem escovar dente? Você colocou embaixo da língua, depois do almoço ou do jantar, quando você consumiu uma grande quantidade de gordura? Né? Quer dizer, são várias coisas que você tem que fazer. Não é assim. Né? Não deu certo porque não dá certo. Vamos ver se você fez certo. Né? Então, se eu usei 3 gotas e eu estou bem, aquela quantidade é boa, mas eu começo a aumentar para 4, 5, eu vou perder o efeito se eu usar o CBD isolado. Mas, se eu usar o fitoterápico, que é essa linha azul, olha que legal que acontece. Doses baixas, nada acontece. Vai aumentando, tem um ótimo aqui, eu aumentei a dose, pinguei 5, 6, 7, 8, 9 gotas, não vai mais ficar mais calma, mas também não vai perder efeito, né? Então, olha como que é importante você usar a fitoterapia. A fitoterapia vai garantir que você vai continuar tendo o benefício da planta, mesmo se você aumentar a sua dose ali, porque você acha que, tá titulando, tá vendo o quanto que serve para o seu organismo, né? Então, esse é um benefício, além dos outros, né? Benefícios que tem no efeito comitiva, que são os princípios ativos, quando estão todos juntos lá, na planta, na fitoterapia, no remédio, você tem a interação deles, né? Um, por exemplo, pode favorecer mais a ação do outro. O outro, por exemplo, pode chegar e diminuir a toxicidade do outro. Então, isso é fitoterapia, né? Mas hoje em dia a gente só escuta falar em CBD. CBD não é fitoterapia, né? Agora a pergunta que não quero calar. Será que os canabinoides só tem na planta? Só existem os canabinoides, né? Fito de planta? Bom, a gente vai ver aqui que, na verdade, tem 4 tipos, mas nós vamos começar com esses 3, porque o quarto não quero dar spoiler, que é da aula que vem, né? Então, olha que interessante aqui. Nós temos os canabinoides que vêm da planta, que é o fitocannabinoide, CBG, CBN, CBG, THCV, THC, CB, muitas coisas, muitos, né? E temos os que nós produzimos no nosso organismo, que a gente chama de endocannabinoides, né? E temos os sintéticos, que são produzidos em laboratório, e eles imitam esses fitocannabinoides aqui. Então, por exemplo, dronabinol e nabilona imitam o THC, né? Então, mas aí nós vamos ver daqui a pouco que todos esses canabinoides, o que eles têm em comum? Eles agem tanto nos receptores CB1 e CB2, que está no nosso sistema endocannabinoide, como eu disse, né? Como também nos opioides, serotonérgicos, GABAérgicos, que nós vamos ver daqui a pouco também. Então, aqui já deu para ver o tamanho da encrenca, né? Que eu falei, são cerca de 6 mil tipos de planta, agindo em vários órgãos e vários receptores. Então, é um negócio simples de se descobrir, de se saber tudo? É impossível saber tudo. Não é como se fosse uma planta, né, que age apenas para uma doença específica. Não. São múltiplas plantas, como eu já expliquei o porquê, embora seja uma espécie, e para muitos tratamentos médicos. Então, não é um desafio fácil. Então, olhando aqui para os fitocannabinoides, de novo, é a cannabis, mas são as cannabis, porque nós temos mais de 150 fitocannabinoides, né? Os mais estudados, claro, são o CBD e o THC, mas existem muitos outros. Os endocannabinoides, nós temos 2 principais, que é o 2-AG, que nosso corpo produz, que é muito parecido quimicamente com o CBD, o canabidiol, é isso mesmo. Então, nós produzimos canabidiol, nosso corpo já produz canabidiol. Mas se tiver em baixa, então eu vou precisar da planta, esse CBD. Então, isso nós vamos ver na aula de modulação. E a anandamida é um outro endocannabinoide, que em sânscrito significa felicidade, que quimicamente ela é parecida com o THC. É isso mesmo. Então, o nosso organismo produz THC. Então, se você é contra o THC, você tem aí uma questão existencial a ser resolvida. Tem que rever sua existência, porque você produz THC. E se você deixa de produzir, você vai ter que ter da planta.
vai ter que pegar pela planta. Então, veja, todos esses aqui nós produzimos no nosso organismo e eles agem nos receptores canabinoides e em outros receptores também. Então, como que esses canabinoides eles atuam? Depois eu vou deixar para falar dos sintéticos no final, tá? Como eles atuam? Eles atuam nesse nosso sistema endocannabinoide. Então, nós temos um sistema, como eu falei, em todos os órgãos, pâncreas, fígado, rim, sistema nervoso central, tecido, pele, cabelo, unha. Nós temos esses receptores que estão aqui, que agem como se fosse uma fechadura de uma porta, e os canabinoides vêm e se ligam a esses receptores como se fosse uma chave, né? Hoje a gente sabe que esse conceito está um pouco ultrapassado, porque na verdade são várias chaves, algumas fechaduras e muitas possibilidades. Então isso aqui é uma loucura. Se prepara. Em que sentido, Eliana? É uma loucura porque se a gente pensar, receptor CB1 e CB2, que são os receptores do sistema endocannabinoide, a gente vê a distribuição deles pelo corpo e onde eles atuam e tal. Beleza. Só que a gente já viu que esses canabinoides não atuam só no CB1 e CB2, atuam em receptores que estão em outros sistemas que não no canabinoide. Por exemplo, no sistema opioide, serotonérgico, colinérgico, dopaminérgico, GABAérgico. E, portanto, ele influencia em muitas coisas. Então, se a gente pegar só o CBD aqui, vamos olhar só para o canabidiol. Olha que interessante. Ele age em vários aqui, no receptor gama, aliás, no receptor GABA, influenciando em questões de epilepsia, de ansiedade, de síndrome do pânico, de esquizofrenia, né? Age aqui no receptor serotonérgico também, para várias outras queixas, outras doenças, age nesse outro serotonérgico, né? Então, veja bem, um único fitocannabinoide regulando de formas diferentes, de forma agonista, antagonista, parcial, seletivo, enfim, vários receptores. É por isso, né, que o Faverec falou uma coisa muito interessante que todo mundo fala, que é como se o nosso sistema endocannabinoide ele fosse um maestro, como está esse hominho aqui que eu coloquei, né? Ele chega o CBD chega no sistema serotonérgico e fala, produz mais aí tal coisa, ou tá precisando. Aí chega no GABA, faz tal coisa aí, regula aí, tá faltando, ou tá demais, precisa parar, né? Então, veja, é um negócio maravilhoso, né? Por quê? Porque a gente... E aí, duas coisas derivaram. Por conta dessa promiscuidade molecular, ou seja, os fitocannabinoides agindo em vários receptores, além dos receptores canabinoides, o sistema endocannabinoide passou a se chamar, há 10 anos atrás só, sistema endocannabinoide expandido, ou endocannabinoidoma. Então, a gente conhece o sistema endocannabinoide há 30 anos, que foi descrito, e só há 10 anos que a gente percebe que, na verdade, ele é expandido. Ele não age só nos receptores ali, ele age também nos outros. E aí a gente vê aqui, olha onde eles atuam, olha como eles atuam. Então, é uma coisa extremamente complexa, é muito complexo. Mas é muito importante a gente saber, porque tem gente que fala assim, a gente não sabe nada, não conhecemos, não sabemos. Então, veja, nós sabemos, em novembro do ano passado, a gente tinha 73 mil artigos no banco de dados Scopus só usando a palavra cannabis. 73 mil artigos. É muita coisa. Então, nós sabemos. E mais que isso, existe um capítulo específico no Rangdale, que é o principal livro de farmacologia, que toda pessoa, biólogo, médico, dentista, veterinário, estuda o Rangdale, esse livro de farmacologia. O capítulo 19 se chama Os Canabinoides. Então, aquelas pessoas que falam assim, não sabemos nada ainda. Claro, diante de tudo que eu falei, da complexidade toda, se eu tenho todas as células, eu tenho receptores, se são 6 mil variedades de planta, é óbvio que não vai ser um desafio simples, mas que nós sabemos muita coisa e que ele é muito importante, ele é. Então, o profissional que achar, eu não tenho que me envolver com isso, ele está extremamente enganado. Porque se ele é um maestro, então esse sistema ele está acima dos outros, controlando os outros sistemas. Ele regula o circulatório, ele regula o reprodutor, ele regula o respiratório, ele regula o imunológico e o muscular, esquelético e todos os outros. Ou seja, um médico que fala, eu não preciso estudar, ele vai ter que sair da zona de conforto dele, vai ter que sair.
Por quê? E não só médicos, pesquisadores de todas essas áreas, porque hoje não, há muito tempo nós já sabemos o quanto que esses canabinoides, tanto os da planta quanto os que nós produzimos, atuam regulando esses sistemas. E por isso que nasceu o Canabinal, que o projeto de extensão que eu coordeno aqui. Porque eu penso o seguinte, eu me baseei muito na Cidinha, da Cultive, que ela explica, ela fala, olha, minha filha não tinha o que resolver, aí eu fui na academia, desengavetei um artigo científico, levei para a médica e ela testou e deu certo. Então, qual o papel também do Canabinal? Trazer esses artigos que saem aqui, ó, né? Toda semana, centenas de artigos que saem, para dizer, olha, gente, a doença é essa, o artigo científico é esse. Leve para o seu médico, discuta com ele, veja com ele. Agora, se o seu médico falar assim, não, isso daí não existe, não tem estudo, aí você mostra, você fala, tem, vai estudar. Se mesmo assim ele continuar reativo, então você procura um outro médico. Mas o que precisa é isso. A gente quer que esse projeto de extensão faça com que as pessoas tenham autonomia no seu processo terapêutico também, né? Falando, olha, eu quero usar, dá para usar? Não, não dá. No seu caso, não dá. Ok, não dá, né? Mas, no mínimo, considerar a possibilidade. E não simplesmente falar, não existe estudo, não existe nada, isso é tudo crença, tudo balela, coisa de maconheiro, sei lá o quê. Isso não pode mais acontecer, né? Aqui nós temos também, já está mapeado os receptores canabinoides em cães e gatos. Então, eu tenho apresentado vários episódios sobre uso dermatológico, estresse em cães, epilepsia em cão, um recente agora que vai sair, a dor, já saiu, né, na verdade, que eu estou gravando antes, dor em cães. Então, assim, são resultados muito importantes, né, muito importantes. Agora, será que a planta tem só canabinoides? Não, claro que não. Então, nós sabemos que, além dos fitocannabinoides, que é o THC, o CBD, o CBG, que são conhecidos quimicamente como terpenofenóis, nós temos também os terpenos, então o muleno, o cariofileno, o delta-limoneno, que tem várias plantas, que é o que dá cheiro, né? Mas tem também os flavonoides, que é o que dá cor e outras coisas. Então, tudo isso, essa gama de... E alcaloides também, essa gama de princípios ativos é que faz, como eu já disse anteriormente, com que uma determinada variedade agronômica tenha um cheiro de limão, por exemplo, se tem ali o delta-limoneno, né? E assim por diante. Então, são muitos tipos, né? De terpenos que vão determinar uma característica particular de uma planta, né? E tudo isso está reservado aonde? Nas resinas dos tricomas, que eu já expliquei anteriormente. Então, os tricomas, eles revestem toda a parte da planta. Quando ele está maduro assim, com essa cor âmbar, eu extraio e faço o produto, o medicamento. Então, tudo isso age no sistema endocannabinoide, né? E aí como, né? Então, quando a gente fala em efeito comitiva, muita gente fala, é sinergia. Não é sinergia, porque efeito sinérgico em farmacologia é assim. Eu tenho dois princípios ativos e a soma do resultado dos dois juntos tem que ser maior do que a soma deles, né? Então, eu tenho um princípio ativo que tem efeito 2 e o outro efeito 2. Quando eu somo os dois, não dá 4, dá 8, ou dá 12. O resultado é maior que a soma dos seus efeitos individualizados. Né? No caso aqui, o efeito comitiva, ele não é assim. Você tem lá um fitocannabinoide, por exemplo, que está inativo e um terpeno atua no receptor, fazendo com que o fitocannabinoide seja ativo, ou mais ativo. Então, por isso até que é ruim quando você usa o CBD isolado, porque você não tem o terpeno junto para ajudar a alavancar ele ali no receptor, né? Então, daí a importância do full espectro, tá? Bom, quem pode prescrever fitoterápico no Brasil? Todos esses profissionais, médico, dentista, veterinário, biomédico, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira e, recentemente, biólogos. E essa planta? Quem que pode prescrever? Então, até o momento, os três primeiros, os médicos. Então, médico dentista, médico veterinário. E isso é bem recente também, tá? Veterinário acabou de acontecer aqui no ano passado, em 2024, né? Final de 2024, se não me engano. Por quê? Né? Aqui já começam as perguntas. Mas por quê? Que os outros, se é um fitoterápico, e os outros podem prescrever, não estou nem entrando aqui na questão se eu concordo ou não que todo mundo prescreva fitoterápico, tá? Eu não vou entrar nessa questão, prometo.
Eu, por exemplo, como bióloga, não me sinto capaz. E eu trabalho com plantas medicinais há mais de 35 anos. Mas vamos lá. Por quê? Né? Que numa legislação de fitoterapia todos podem e nessa planta só os 3 vão poder, por enquanto. Não sei. Vamos lá. Então, quando a gente também fala de fitoterapia, a gente tem que ver quais são as potencialidades no Brasil. Como que ela acontece no Brasil? Bom, ela não acontece muito, né? É por isso que nós estamos aí tentando reformular o país, né? Tentando trazer mudanças, porque não está acontecendo. Né? Definitivamente não está. Então, o que a gente tem a nosso favor para a fitoterapia do Brasil ser de excelência em relação até a outros países? Nós temos uma grande diversidade de plantas e animais. Vamos falar só de plantas, porque é fitoterapia. Uma grande diversidade cultural, indígenas, quilombolas. E claro que no encontro dessas duas diversidades, a gente tem um conhecimento tradicional que é enorme, que poderia ser usado para desenvolver medicamentos, né, produzidos por laboratório farmacêutico a partir de estudos por equipes de pesquisa. Então, a princípio, é tudo lindo e maravilhoso olhando aqui, né? Só que nós temos muitas limitações também. Quais? Né? A gente não tem uma política de conservação, quer dizer, tem, mas não funciona, né? Que o Pantanal ficou queimando lá e está queimando ainda, não sei, deve estar. Né? Depois também as políticas que priorizam de fitoterapia e plantas medicinais do Brasil, que nós vamos ver um pouquinho mais daqui a pouco, elas não priorizam as plantas nativas do Brasil. Tá bom, a cannabis não é nativa do Brasil, ok, mas nós deveríamos priorizar as nativas do Brasil, para além da cannabis, né? Porque é uma questão simples, nós somos riquíssimos, tem um conhecimento tradicional associado a essas nativas e nada estudamos sobre elas, praticamente. Os pesquisadores também não focam muito em plantas nativas, eles focam mais nas exóticas, que é uma pena. Então a culpa não é só do governo aqui, né? Nós temos pesquisadores que também não fazem a sua lição de casa, né? Nós temos uma política para acessar o conhecimento tradicional que agora está razoavelmente boa, né? Mas foram anos de peia, né? Nos pesquisadores brasileiros, especificamente. E isso gerou um estranhamento de grande parte dessas populações indígenas com os brasileiros, né? Insisto, porque os pesquisadores estrangeiros, eles vêm, eles fazem o que eles querem, e nem os indígenas, nem os quilombolas, nem o governo, ninguém causa muito estranhamento. Isso é bem curioso. Se for um brasileiro, como eu, aí é biopirata, como já recebi uma falsa acusação de biopirataria aqui no meu Brasil, e, né, há 25 anos atrás, e isso é incrível, né? Mas vamos lá. A gente também prioriza o quê? Commodities e o agronegócio. A gente não prioriza descobrir novos potenciais bioativos, né? Como a borracha na Amazônia, por exemplo, que gera bilhões. A gente prioriza outra coisa. E as universidades também não têm curso sobre plantas medicinais e fitoterápicas. Nenhuma daquelas que eu mostrei, praticamente. Não é nenhuma. O que eu quero dizer é que não se prioriza, praticamente não se tem. Então, sim, é muito ruim isso, porque se você não forma um médico para ele ser um prescritor fitoterápico, como ele vai fazer a prescrição depois? Cadê os cursos? Que essa política desde 2006 falou que ia dar a base. Não dá, não tem. Então, esses médicos eles têm que procurar cursos por pessoas, por exemplo, como Linete, que é uma pessoa incrível da Secretaria do Verde, que todo ano ela vai lá, ela organiza esses cursos, mas isso é ela, não é, né? Deveria ser uma política mesmo, isso daí, né? Tem um curso ou outro, né? Da Fiocruz, Ministério da Saúde junto, mas é muito pouco ainda, perto do que deveria para uma política num país que tem uma das maiores, a maior biodiversidade do planeta, né? Não é nem uma das maiores, a maior. Outra limitação é a falta de política de conservação. Então, 2 dos nossos biomas, nós temos aqui mostrando 6 biomas do Brasil, né? 2 deles, ó, é Cerrado, que tem cerca de 11 mil espécies, sendo que dessas 6 mil só ocorrem lá, mas em outro lugar do mundo. São as endêmicas. E a Mata Atlântica, com cerca de 20 mil espécies, sendo 8 mil endêmicas, são considerados 2 hotspots no mundo. O que é isso? São regiões com alta biodiversidade, grande número de espécies endêmicas, mas que já perderam 70% da sua área original. Então, é uma vergonha. Né? Uma vergonha a gente usar o cerrado para plantar milho transgênico, soja, cana-de-açúcar, sendo que ali a gente teria potenciais incríveis para desenvolver novos medicamentos. Né? É uma pena.
Outra limitação, como eu disse, foi esse marco legal de 2006, que fala tudo lindo, maravilhoso, e fala que prioriza a biodiversidade do país. Será que prioriza mesmo as nativas? Então, um dia, eu sentada com o professor Carlinhos, ele teve uma ideia genial, como ele sempre tinha. Eliana, vamos pegar as listas aqui para ver que são listas do governo que priorizam plantas para serem estudadas. Então, eles guiam editais de pesquisa, né? Então, olha, a gente pegou aquelas plantas que estavam em 2 ou mais dessas listas. Olha que interessante, metade são exóticas do Brasil. Então, assim, soja, vamos estudar alho, vamos estudar, olha, vamos pegar, né? Vamos pegar aqui os profissionais do Brasil, os pesquisadores e as indústrias que investem em fitoterapia, vamos dar o alho. Gente, isso não existe. Então, quem que faz essas listas, né? Não tem cabimento, com toda a biodiversidade que a gente tem, conhecimento tradicional, a gente ficar estudando planta europeia, alho, sabe? Conhecida há 3 séculos já, estudada. Então, assim, é lamentável. Por outro lado, também, dentro ainda dessa política, né, do SUS, se a gente olhar quantos fitoterápicos deveriam estar nas farmácias das UBS, deveriam, por quê? Porque não estão. Você vai, procura lá na tua cidade para você ver se estão. Não está. Raramente você encontra. Os 12, então, eu nunca encontrei. Não tenho encontrado quase nada. Então, ó, de todas essas plantas, das 12 fitoterápicos, apenas 4 plantas são da nossa flora, nativas do Brasil. O resto é de fora, plantas europeias, asiáticas, né? Então, quer dizer, com toda a biodiversidade que a gente tem, a nossa fitoterapia está nesse nível aqui. A espinheira santa, o guaco, a aroeira e a unha de gato. O resto, a gente pegou tudo de fora, os fitoterápicos. E para piorar, a gente ainda tem RDCs da Anvisa que falam assim, ó, é proibido fazer fitoterápico, produto tradicional fitoterápico com essas plantas, incluindo a cannabis sativa. Então, nós estamos aqui rezando para a Anvisa, né, mudar essas coisas, dar em maio a autorização para que a gente possa cultivar nas UBS, nas farmácias vivas essa planta e fornecer, né, de forma segura, barata, né, para a população um medicamento que cada vez mais é necessário. Porque se fosse assim, as pessoas talvez, né, já teriam recebido seus medicamentos. Então, o governo de São Paulo, por exemplo, ele regulamentou uma lei que permitia a distribuição de remédios à base de canabidiol, olha lá, né? Isso no dia de dezembro de 23. Até dia 27 de abril de 24, quando eu gravei essa aula, no ano passado, né, nenhum paciente tinha recebido esse remédio. Né? Porque é isso, vamos importar. Então, custa caro importar. Né? Por que eu vou importar um produto se eu posso cultivar? Eu tenho terra, eu tenho expertise, eu tenho solo, eu tenho sol, né? Aqui no Brasil. E seria custo zero, praticamente. E aí sim, usar os dinheiros do Sul, o dinheiro do SUS, para pagar esses remédios mais caros, de doenças raras que eu vi de criança esses dias na televisão, não sei quantos milhões, um medicamento. Então, usa o dinheiro para o que realmente precisa, mas aqui a gente pode plantar. A gente tem solo, a gente tem sol, a gente tem tudo. Né? Por que não? Fica aí a pergunta. E de novo, lá, canabidiol. A criança vai tomar canabidiol. Né? Interessante. Mas vamos lá. Da onde vão vir, então, esses remédios? Como a gente já falou, né? Esses medicamentos. Não. Agora nós vamos olhar para os medicamentos. Medicamentos. Tá? Isso aqui era só para fechar aquela história, né, que eu estava falando aqui do governo. Da onde viram esses remédios? Mas sempre estava sendo importado, precisa ser importado, já que a gente não pode cultivar no Brasil, né? Mas aí agora em maio vamos ter uma notícia boa da regulamentação do Anvisa, que as UBS vão poder cultivar nas farmácias vivas e vai baratear. E vai chegar rápido para todo mundo. Vamos orar. Oremos todos nós. Bom, isso que eu estou falando é produto. Agora eu vou falar de medicamentos. Tá? O medicamento ele difere do produto, no caso da cannabis sativa, porque para ser um medicamento ele tem que ter bula. Então ele tem que ter passado por um rigor de estudos enorme, né? Então nós só temos no mundo poucos medicamentos à base de canabinoides, tá? Mas, como a gente vem falando, o canabidiol, será que esses medicamentos que tem no mundo, que nós vamos ver aqui há 40 anos, será que eles são à base de CBD ou de THC? O que você acha? Deveria ser de CBD, porque o CBD é o reizinho e o THC é o diabo. Vamos ver?
Então vamos ver primeiro os canabinoides sintéticos, aqueles produzidos em laboratório que imitam os fitocannabinoides. Então nós temos aqui, por exemplo, o Sesamet, que é o nome comercial, cujo canabinoide é o nabilona. Ele serve para vômitos, no caso de quimioterapia, analgésico e adjuvante, no caso de dor neuropática. Temos o dronabinol, que é vendido, que é um canabinoide que também imita o THC, cuja marca pode ser o Marinol ou o dronabinol mesmo. E ele é usado como estimulante do apetite, também para enjoo, para apneia do sono, para anorexia induzida por soro positivo, ou náusea e vômito induzido por quimioterapia. Eles são mais ou menos parecidos, né? Mas tudo isso daí. E esses medicamentos, eles já foram produzidos há muito tempo. Há muito. Assim, desde 1985, então 40 anos atrás. Agora aqui a gente vai ver alguns medicamentos que são a partir dos fitocannabinoides, ou seja, extraídos da planta. Então nós temos um primeiro aqui que é, então, de novo, né? Esses daqui, sintéticos, são a base de THC, sintético. Aqui dos naturais, nós temos um medicamento que é o Epidiolex, para epilepsias, convulsões. Tá errado aqui, tá, gente? Isso daqui tá errado. Desculpa, eu não arrumei o slide. É só CBD que tem no Epidiolex. E ele custa por volta de $150. Depois, a gente tem um outro medicamento, que serve, dois, aliás, que servem para esclerose múltipla, tá? Que é o Mevatil ou o Sativex. É um spray bucal, né? E o único que está disponível nas prateleiras do Brasil é o Mevatil. O resto, o médico precisaria importar. O único que você pode chegar na farmácia com a receita do médico e comprar, realmente, é o Mevatil, tá? No Brasil. Agora, imagine um tratamento de R$ 2.700 para uma pessoa que tem esclerose múltipla, né? Aqui, nós temos nesses medicamentos os fitocannabinoides THC e CBD, sendo que o THC está em maior quantidade, tá? Então, vejam, de novo, THC, importante. No slide anterior, só THC, e aqui, THC em maior dose que o CBD para esclerose múltipla. No caso da epilepsia, é só CBD. Tá errado esse THC. Temos ainda esse Canimed, que é um outro medicamento à base tanto de THC quanto de CBD, com diferentes formulações e proporções. Serve para inflamação, náusea, psicose, ansiedade, epilepsia e dor. E, finalmente, temos esse Bedrocan, que, na verdade, são flores, né? É para fumar, inalar, enfim, mas não está no Brasil, lembrando, né? Lembra? Só o Mevatil. Serve também para sintomas de esclerose múltipla, vômitos associados à quimioterapia, anorexia, dor neuropática e glaucoma, né? Então, ele também é feito a partir de canabinoides da planta, THC e CBD, com diferentes formulações. Algumas formulações desses dois últimos têm uma quantidade absurda de THC. Só para vocês terem uma noção. Então, recapitulando, né? Quais são os medicamentos aprovados no mundo, inclusive pelo FDA, desde a década de 1985? Alguns deles, acho que é o Sativex, se não me engano, esses dois. Então, assim, há muito tempo, né? Você nasceu, você tem 40 anos ou menos, né? Quando você nasceu, já estava na prateleira do mundo, né? Não aqui. Até hoje não está aqui. Se você tem 40, se você não tem 40, eles não estão mesmo, tá? Só o Mevatil. Bom, então, de sintético, nós temos esses dois, que são a base de THC sintético. Depois, do ponto de vista natural, todos esses medicamentos aqui têm THC. E do ponto de vista natural, só esse que tem só CBD. Então, notem o preconceito que existe em relação ao fitocannabinoide THC, sendo que ele está, né, em 8 dos 7 medicamentos, que são os the most, digamos assim, em termos de... Porque, veja bem, um medicamento não vai para uma prateleira se ele não tiver muito estudo. Não vai, não existe essa chance, né? Então, eu acho, né, estou achando eu aqui que temos alguns estudos, né? Temos todas essas doenças tratadas com todos esses medicamentos. Não é possível, né, que a gente não sabe nada, que não temos evidência nenhuma. Esquisito, né? Quando as pessoas falam, não tem evidência científica. Como não tem? Se tem 8 medicamentos no mundo, FDA, né? Anvisa. Bom, mas e a fitoterapia? Volta para a fitoterapia. Então,
que a gente tem aqui? Né? Os produtos, porque aí sim, esses produtos, está todo mundo lá dentro, lembra que eu falei? E não tem nada enfiado sintético, nada disso. Então, nós temos esse fitofármaco, que eu também não falei, mas ele foi produzido aqui, desenvolvido pela USP de Ribeirão Preto, né? Ele é só canabidiol, ele custa por volta de R$ 2.500 por mês. O cultivo não é feito no Brasil, porque é proibido, então eles têm que importar a planta cultivada em outro país para eles poderem produzir esse produto aqui no país, que é um fitofármaco, porque só tem o CBD, né? Depois a gente tem os fitoterápicos, que é aquele full spectrum. Ele pode ser industrializado, ou seja, produzido por uma indústria, ou ele pode ser produzido artesanalmente, como as associações, ou então o paciente que tem o habeas corpus, que pode plantar na sua casa e pode fazer o seu óleo, né? Por enquanto, o cidadão comum não pode cultivar essa planta e ela não está disponível nas farmácias vivas. E também a maior parte das farmácias manipuladas não pode, porque teria que cultivar, né? A não ser que a matéria-prima venha de fora. E mesmo assim, eu tenho visto algumas só farmácias manipuladas que têm autorização para manipular essa planta aí, né? Bom, então, resumindo, para a gente acabar hoje a aula aqui, que vocês devem estar cansados, né? Nós temos 3 tipos de canabinoide que agem nos nossos receptores do sistema endocannabinoide clássicos, que vocês já viram a aula, né, anterior só sobre o sistema endocannabinoide. Aqui eu só fui amarrando mais coisas para fixar também para vocês. Mas eles agem também nos outros receptores, né? Opioides, serotonérgicos, GABAérgicos, lá. Quem? Os endocannabinoides que nós produzimos, os fitocannabinoides que vêm da planta e os sintéticos que eu produzo no laboratório. Ah, mas quem é esse canabimimético? Esse aqui é o tema da aula da semana, não que vem, mas a minha próxima aula com vocês vai ser sobre isso. Então, não vou dar spoiler aqui, estejam na aula, porque eu vou trazer uma coisa muito, muito, muito legal, que é sobre copaíba, lavanda e muitas outras plantas, tá? Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema aqui, eu apresentei 3 aulas sobre conceitos básicos do ano passado, tá? Elas estão lá no canal do YouTube do Canabinal. Tá? No comecinho do canal, eu fiz 3 aulas com conceito básico para a gente alinhar, gente, ó, tudo que nós vamos ver de doença daqui para frente e de sistema endocannabinoide tá aqui. Então, quem tiver interesse, assista também, porque pode ser muito enriquecedor. E é isso, eu espero vocês na próxima aula. Não na próxima aula próxima, mas numa próxima aula que eu vou dar lá no futuro no curso aqui. Um beijo enorme para vocês e muito obrigado por terem ficado até essa hora aqui ouvindo. Até mais.